Você é oficialmente o Didelphis marsupialis, mais conhecido como gambá comum. A humanidade, em sua ignorância taxonômica, insiste em te chamar de rato gigante ou SARI, mas seu currículo na empresa Terra S.A. é anterior à própria existência dos roedores modernos na América do Sul. Sua carreira começou no Mioceno e seu grande teste de fogo foi o Grande Intercâmbio Americano, a maior fusão corporativa hostil da história biológica. Quando as Américas se uniram, os mamíferos do norte desceram como uma tropa de choque, levando preguiças gigantes e aves do terror à falência. Você olhou para a concorrência e riu. Você não apenas sobreviveu ao ataque hostil, você contra-atacou. Sua linhagem é a única que marchou para o norte e prosperou no território inimigo, invadindo os Heráclea enquanto os outros fugiam. Sua estratégia de gestão foi a generalização radical. A evolução te ofereceu nichos especializados e você recusou. Eu, como tudo, moro em qualquer lugar e subo em qualquer coisa. Você disse na entrevista, enquanto onças exigiam dietas gourmet, você aceitou o cargo de gerente de crise universal. Sua maior inovação tecnológica foi manter a patente do útero externo, o marsúpio, enquanto mamíferos placentários perdem meses gestando um feto internamente, imobilizando o capital, a mãe. Você implementou o sistema Just-in-Time de produção biológica. 13 dias de gestação interna e o resto é terceirizado para a bolsa. Isso permite que você reponha seu staff em filhotes numa velocidade industrial que deixa qualquer predador tonto. Mas o verdadeiro bônus executivo que você negociou foi o seguro de vida toxicológico. Você olhou para as cobras mais letais do continente, jararacas, cascavéis, e decidiu que elas não seriam predadores, seriam lanche. Seu sangue carrega o fator antibotrópico, uma patente bioquímica que neutraliza venenos capazes de liquefazer o tecido humano em horas. Enquanto o macaco pelado precisa correr para o hospital gritando por soro se for picado, você recebe a picada, sacode a pelagem e come a cobra como se fosse espaguete picante. Você é o único funcionário capaz de trabalhar no setor de materiais altamente perigosos, sem traje de proteção. E para garantir mobilidade total no escritório, a floresta, você desenhou a cauda preensile. Não é um rabo de cachorro inútil que só serve para expressar alegria. É um quinto braço funcional, uma ferramenta de engenharia civil que transporta telhas, folhas para o ninho e te segura de ponta cabeça. Você é o operário alpinista perfeito, dominando o dossel enquanto os outros tropeçam no chão. A humanidade, com sua visão limitada, te olha com nojo, confundindo você com uma ratazana suja e imunda. Mal sabem eles que você é geneticamente mais próximo de um canguru do que de um rato de esgoto. Eles te apedrejam por ignorância, sem saber que você é a polícia secreta da mata, a única barreira eficaz entre o quintal deles e um exército de serpentes venenosas que estariam livres para procriar se você não estivesse lá para jantar a concorrência. Vamos auditar o departamento de engenharia florestal. A humanidade adora fazer campanhas de Dia da Árvore, onde vocês plantam meia dúzia de mudas, tiram selfies e deixam a planta morrer de sede na semana seguinte. É patético. O verdadeiro diretor de reflorestamento da América Latina é você, Didelphis. Você opera uma frota de distribuição de sementes com tecnologia de ponta chamada endozocoria. Enquanto o humano precisa de estufas, hormônios de enraizamento e logística cara, você faz o serviço sujo com eficiência intestinal. Você tem uma parceria estratégica exclusiva com as árvores pioneiras, especialmente a Embaúba cecropia. Você devora os frutos e seu estômago realiza um processo industrial de escarificação química. O ácido gástrico remove a dormência da semente, preparando-a para a vida. E onde você planta? A inteligência do seu GPS biológico é humilhante. Ao contrário de pássaros que soltam sementes em qualquer lugar, você caminha pelo solo e pelas clareiras, exatamente onde as árvores pioneiras precisam de luz para nascer. Você não apenas caga no mato, você entrega a semente limpa, ativada e envolta num pacote de adubo nitrogenado, suas fezes, no local exato da demanda. Você é o arquiteto da sucessão secundária. Se uma floresta queimada renasce, é porque você estava lá fazendo o trabalho de base que nenhum engenheiro agrônomo humano conseguiria replicar em escala. E não é só no plantio que você humilha nossa tecnologia agrícola. Vamos falar de engenharia de solos e terraplanagem biológica. A humanidade inventou o arado e o trator, máquinas estúpidas que compactam
impactam a terra, matam a microbiota e transformam solo fértil em poeira estéril. Você, o de Delphis, opera com uma tecnologia muito mais avançada, o focinho fuçador. Ao revirar a serapilheira buscando larvas, você realiza uma bioturbação de precisão cirúrgica. Você mistura a matéria orgânica morta com o solo mineral, criando o humus perfeito sem destruir a estrutura física da terra. Você é a minhoca vertebrada que a floresta contratou para gerenciar a aeração do piso. Além disso, você é o magnata da logística química, o rei da zoogeoquímica. O solo tropical é pobre, faminto por fósforo e nitrogênio. O que você faz? Você atua como um caminhão de transporte de nutrientes interhabitats. Você enche a barriga nas zonas ricas, nossos lixões, pomares e plantações, e transporta essa carga preciosa de volta para o coração da mata oligotrófica, pobre em nutrientes. Você é um contrabandista de fertilidade, enquanto nós gastamos fortunas fabricando NPK sintético, que envenena os rios. Você realiza a transferência de riqueza química das áreas antropizadas para as áreas naturais, subsidiando o crescimento das árvores com o próprio intestino. Você conecta mundos que nós separamos com cercas, garantindo que a floresta receba o pagamento nutricional que nós lhe negamos. Vamos abrir o processo por quebra de patente e espionagem industrial. A indústria farmacêutica humana movimenta bilhões vendendo soros antiofídicos caros, instáveis e que precisam de refrigeração. É uma tecnologia arcaica. Você de Delphis carrega nas veias a tecnologia disruptiva que deixa a medicina humana no chinelo. A resistência bioquímica a venenos proteolíticos. Há milhões de anos, seu departamento de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, sintetizou inibidores de metaloproteinases no seu soro sanguíneo, traduzindo para o humanês. Você tem um antídoto universal circulando nas veias 24 horas por dia. Quando uma jararaca te pica, ela injeta uma mistura complexa projetada para digerir carne. Seu sangue simplesmente desativa as enzimas mortais antes que elas causem necrose. É neutralização química em tempo real. Nossos cientistas olham para o seu sangue com inveja e cobiça. Estão tentando desesperadamente isolar esses peptídeos para criar tratamentos para trombose e hemorragias humanas. Nós chamamos isso de bioprospecção. Mas a verdade é que estamos tentando hackear seu código-fonte, porque depois de séculos de ciência não conseguimos inventar nada tão eficiente quanto a sua imunidade natural. Vocês transformaram a arma mais letal da floresta em um mero tempero picante para o jantar. E vamos falar de tecnologia médica e robótica. A humanidade se orgulha de suas UTIs neonatais, caixas de acrílico caríssimas, imóveis e dependentes de eletricidade para manter bebês prematuros vivos. Amadores, você, de Delphis, detém a patente original da incubadora biológica portátil, o marsúpio. Você inventou a externalização da gestação milhões de anos antes de nós sonharmos com úteros artificiais. É um design de produção lean de genialidade absoluta, porque imobilizar a matriz, a mãe, com uma gravidez longa e pesada, se você pode terminar a montagem do produto, o filhote, do lado de fora, numa bolsa climatizada, enquanto a mãe continua caçando e subindo em árvores. Nós olhamos para sua bolsa e vemos um saco. A engenharia vê a solução definitiva para o custo energético da reprodução. E a robótica? Os engenheiros da Boston Dynamics choram de inveja da sua cauda. Nós gastamos bilhões tentando criar braços robóticos moles, soft robotics, que consigam segurar um objeto delicado sem esmagar e suportar carga pesada sem soltar. Você tem isso acoplado na coluna vertebral de fábrica. Sua cauda preensil é um quinto membro com sensibilidade tátil e torque muscular que humilha nossas garras mecânicas desajeitadas. Nós tentamos copiar a biomecânica da sua pegada para drones de entrega e próteses avançadas, mas nossas versões são duras, dependem de baterias de lítio e falham na chuva. Vocês são a tecnologia de ponta orgânica que nós tentamos simular com plástico e servos motores e falhamos miseravelmente. Vamos falar de saúde pública, o setor onde a humanidade entra em pânico com qualquer bicho que tenha mais de 4 pernas. Vocês gastam fortunas com dedetizadores e venenos em spray que intoxicam seus próprios filhos e pets, tudo para se livrar de baratas, escorpiões e aranhas, enquanto
Enquanto isso, o de Delphis oferece um serviço de controle de pragas biológico, premium, gratuito e noturno. E qual é o pagamento? Uma vassourada na cabeça. Você é o batalhão de operações especiais do quintal. Sabe aquele escorpião amarelo que mata crianças e resiste a venenos químicos? Para você, ele é um petisco crocante, uma barra de proteína com ferrão. Sabe a jararaca que se esconde na lenha? É o prato principal. Você é a barreira física e digestiva entre os pesadelos peçonhentos e a canela do ser humano, onde existe uma população saudável de gambás patrulhando. A densidade de animais venenosos despenca. Você limpa o perímetro enquanto o proprietário da casa dorme, garantindo que o jardim seja uma zona segura. Vocês são os aspiradores de artrópodes. A barata que iria caminhar sobre a escova de dentes do humano, você comeu. A aranha armadeira atrás do sofá, você comeu. Vocês são a equipe de saneamento tático que impede que a biomassa de insetos tome conta das cidades. O ser humano acha que vive seguro por causa das paredes de concreto, mas a verdadeira segurança sanitária é garantida pelos seus dentes afiados que trituram os vetores de doenças antes que eles entrem pela janela. Vamos falar sobre a concorrência desleal e o suicídio sanitário que a humanidade comete diariamente. O humano médio olha para você, grita "rato" e puxa uma vassoura. Isso não é apenas racismo taxonômico, é um erro estratégico fatal. Ao matar um de Delphis, eles estão demitindo o segurança armado que impedia a invasão dos verdadeiros criminosos, as ratazanas e ratos pretos, ratos. Onde o gambá impera, o rato exótico baixa a crista. Vocês competem pelo mesmo espaço, e você, com sua agressividade territorial e porte robusto, atua como um leão de chácara ecológico, mantendo a população de roedores transmissores de leptospirose e hantavírus sob controle estrito. E não para por aí. Vocês são peças-chave no conceito de saúde única, One Health, operando o mecanismo vital conhecido como efeito de diluição. Em um ambiente biodiverso, a presença de gambás dilui a atenção de vetores de doenças como o mosquito palha ou o barbeiro. Vocês agem como para-raios biológicos. Quando a humanidade extermina o gambá e simplifica o ambiente, esses vetores não têm outra opção senão picar o próprio ser humano e seus animais domésticos, concentrando a carga viral. Amplificação. Além disso, vocês funcionam como sentinelas epidemiológicas. Sua saúde reflete a saúde do ecossistema. Se os gambás estão doentes, é o alarme de incêndio tocando avisando que um patógeno perigoso está na área. Mas o que a humanidade faz? Destrói o alarme porque acha o design dele feio. O ser humano age como uma doença autoimune, que ataca as próprias defesas. Eles te matam por nojo e, como prêmio de consolação, ganham uma infestação de ratos de esgoto e surtos de doenças que você mantinha represadas na orla da floresta. A extinção não foi um meteoro, foi uma greve geral decretada pelo Sindicato dos Marsupiais. Aconteceu numa noite de lua cheia. O de Delphis marsupialis, cansado de ser tratado como vilão enquanto trabalhava dobrado no turno da noite, simplesmente pediu as contas. O grande êxodo foi silencioso. Os telhados, antes palco das caminhadas desajeitadas que tanto irritavam os moradores, ficaram mudos. Os olhos brilhantes que refletiam os faróis nas estradas desapareceram. A família busca-pé da natureza fez as malas e sumiu na neblina da história. A reação humana foi de júbilo estúpido. Grupos de vizinhos no WhatsApp celebraram. Finalmente acabaram os ratos gigantes. As prefeituras cancelaram contratos de desratização, achando que tinham vencido a guerra sanitária. Vocês dormiram tranquilos e sem barulhos no forro, sem lixo revirado, crentes de que a higiene urbana tinha atingido o ápice. A arrogância foi tanta que ninguém percebeu o óbvio. Quando o zelador some, o prédio não fica limpo por mágica, ele apenas começa a acumular a sujeira que você não vê. Vocês acharam que tinham se livrado de uma praga. Na verdade, vocês desligaram o sistema de segurança do perímetro. O de Delphis era o porteiro casca-grossa que impedia a entrada de elementos indesejados no condomínio da civilização. Vocês demitiram o segurança porque achavam o uniforme dele feio e deixaram o portão escancarado para o que estava esperando na escuridão. O silêncio nos telhados não era paz, era o vácuo de poder antes da invasão.
A lua de mel durou exatas 2 semanas. Foi o tempo necessário para o vácuo ecológico ser preenchido pelos oportunistas que o gambá mantinha na linha. A primeira surpresa veio rastejando debaixo da porta. Escorpiões, sem o de Delfis para mastigá-los como pipoca durante a noite. A taxa de sobrevivência dos aracnídeos disparou para 100%. O quintal onde seus filhos brincavam transformou-se subitamente num campo minado peçonhento. Aquele monstro que você enxotou era a única coisa que transformava veneno em fezes inofensivas. Mas o verdadeiro terror veio dos esgotos. O Ratus ratus, o rato preto invasor, que antes vivia coagido e escondido nos buracos mais imundos por medo do gambá, que é maior, mais forte e territorial, percebeu que o leão de chácara tinha abandonado o posto. Foi uma invasão imobiliária em massa. Eles saíram das galerias pluviais e ocuparam os forros dos telhados que o de Delfis deixou vagos. Só que, ao contrário do gambá, que é solitário e limpo, os ratos vivem em colônias sujas, roem a fiação elétrica, causando incêndios que vocês não entendem e urinam na caixa d'água. Nas bordas da cidade, a floresta começou a sufocar. As árvores pioneiras, como a embaúba, derrubaram milhões de frutos no chão. Sem o estômago do gambá para transportar e ativar as sementes em novas clareiras, a próxima geração de floresta morreu apodrecida na sombra da árvore-mãe. O ciclo de regeneração parou. Vocês olharam para a mata e a viram verde, sem saber que ela tinha acabado de se tornar estéril, uma morta-viva esperando o tempo passar para cair e nunca mais levantar. Abram as carteiras, senhores. O Serviço de Segurança Patrimonial Biológica, que o de Delfis prestava de graça, acabou de ser privatizado pela realidade e o preço é abusivo. Sem a pressão de predação que os gambás exerciam sobre artrópodes e a competição física que impunham aos roedores, as cidades sofreram um choque de oferta de pragas. A venda de inseticidas domésticos disparou 400% no primeiro mês, mas o mercado negro de soro anti-escorpiônico virou o novo Bitcoin. Hospitais que antes atendiam casos esporádicos de picadas entraram em colapso. O estoque nacional de soro, dimensionado por um mundo com gambás, acabou na primeira semana. O custo de uma âmpola no mercado paralelo vale mais que ouro. As seguradoras de saúde criaram a cláusula de exclusão para acidentes com animais peçonhentos, alegando força maior. Vocês descobriram que a parede de tijolos da sua casa não para um escorpião amarelo, mas o estômago do gambá parava. Além disso, a indústria da construção civil enfrenta uma crise bizarra. Sem os gambás nos telhados para intimidar as ratazanas, os roedores exóticos, que roem tudo para gastar os dentes, começaram a destruir o cabeamento de fibra óptica e a fiação elétrica em massa. O apagão dos roedores derrubou a internet e a luz de bairros inteiros. O prejuízo em infraestrutura urbana já supera o PIB de pequenos países. Vocês trocaram um inquilino que fazia barulho no forro por um exército que mastiga a infraestrutura da economia digital. Agora vamos para o campo, onde o agronegócio se orgulha de alimentar o mundo. Preparem-se para a quebra da safra. Sem o de Delfis patrulhando os pastos e plantações, a população de serpentes venenosas, antes mantida sob controle de qualidade rigoroso pelo predador imune, explodiu. O gado, cavalos de raça e ovelhas começaram a cair nos campos, vítimas de picadas que antes não aconteceriam. O custo veterinário para salvar o rebanho comeu toda a margem de lucro. O preço da carne e do leite disparou porque vocês perderam o único funcionário que trabalhava de graça na segurança do perímetro rural. E o golpe final na economia veio via risco biológico. Lembrem-se do efeito de diluição. O gambá funcionava como um para-raios para o Trypanosoma cruzi. Com ele fora da equação, os insetos vetores, barbeiros, mudaram o cardápio. Eles foram buscar sangue novo, o dos trabalhadores rurais e o dos animais domésticos. A incidência de doença de Chagas e leishmaniose triplicou em áreas agrícolas. A mão de obra adoeceu, a produtividade caiu. O mercado de créditos de carbono também entrou em colapso. Investidores perceberam que as florestas secundárias pararam de crescer. Sem o gambá para plantar a cecropia, a árvore que inicia a recuperação da mata, as áreas degradadas continuaram degradadas. O ativo florestal virou passivo ambiental. Vocês economizaram na tolerância com o gambá e agora estão pagando a conta com inflação alimentar e colapso sanitário no campo. A economia rural descobriu que dependia de um marsupial que chamavam de praga.
O Departamento de Manutenção Florestal encerrou as atividades e declarou falência estrutural. A floresta tropical, aquela entidade que vocês romantizam como eterna, é na verdade um canteiro de obras dinâmico que depende de reparos constantes. Quando uma árvore gigante cai, ela abre uma ferida de luz na mata. A cicatrizante natural é a embaúba, a cecropia. Mas o enfermeiro que aplica o curativo é o Didelphis. Sem ele, para transportar, ativar quimicamente e plantar as sementes nessas clareiras, a ferida não fecha. As matas secundárias pararam de nascer. Onde antes havia um ciclo vibrante de renovação, agora existe o domínio do capim invasor e cipós que sufocam tudo. A floresta tornou-se um asilo geriátrico. Árvores velhas morrendo e nenhuma geração nova para substituí-las. Vocês olham de longe e veem verde, mas é um deserto verde, uma paisagem zumbi estática, incapaz de responder a incêndios ou cortes. A resiliência do sistema era um serviço prestado pelo marsupial que vocês chamavam de lixo, e a internet das árvores caiu a conexão. O gambá era o módem que conectava fragmentos florestais isolados, transportando genes e nutrientes de um lado para o outro. Sem esse fluxo, as ilhas de mata entraram em depressão endogâmica. As plantas começaram a produzir frutos estéreis. A biodiversidade, ilhada e sem correio genético, começou a murchar silenciosamente. Vocês quebraram as pernas do único maratonista que conseguia cruzar o asfalto para manter a floresta geneticamente viável. Agora olhem para o organograma da cadeia alimentar. O Didelphis ocupava o cargo ingrato, mas vital, de gerente intermediário. Ele era a biomassa abundante que sustentava os CEOs, onças jaguatiricas e gaviões, e ao mesmo tempo o supervisor severo que controlava os estagiários caóticos, insetos e cobras. Sem essa classe média biológica, a estrutura corporativa da selva colapsou em dois extremos desastrosos. No topo, a falência. Os grandes predadores perderam sua fonte de proteína mais estável e numerosa. O resultado? A fome os empurrou para fora da mata. Felinos desesperados e gaviões famintos começaram a invadir zonas urbanas e rurais em busca de qualquer coisa que se mova. Vocês mataram o arroz com feijão da onça e agora ela está no seu quintal olhando para o seu cachorro com olhos de quem não tem nada a perder. Na base, a anarquia sindical. Sem o gambá para devorar ovos e filhotes, a população de jararacas e cascavéis experimentou um crescimento exponencial. A floresta, antes um sistema equilibrado de riscos calculados, tornou-se um campo minado intransitável. O solo vibra com o zumbido de insetos que não são mais predados e o sibilar de serpentes que não têm mais inimigos naturais. Vocês transformaram a biodiversidade rica numa monocultura de veneno. A natureza não é mais uma mãe gentil. Ela virou uma madrasta armada até os dentes. E o único guarda-costas que sabia desarmá-la foi demitido por vocês. E agora, a ironia suprema, os museus de história natural. As crianças, vestidas em trajes de proteção biológica, olham para empalhamentos antigos do Didelphis com lágrimas nos olhos. O que antes era chamado de bicho feio, fedorento e parecido com um rato, agora é reverenciado como o santo graal da imunidade perdida. Vocês olham para aquele focinho pontudo e aquela cauda pelada e não veem mais feiura. Veem a tecnologia perdida de uma era de ouro onde se podia andar no mato sem morrer em 15 minutos. A estética, senhores, é uma armadilha evolutiva e vocês caíram nela de cabeça. Seus cientistas tentam desesperadamente a desextinção. O projeto marsupial queima o orçamento de nações inteiras tentando clonar gambás em laboratório. Mas a natureza não aceita dar reboot. O nicho ecológico já foi ocupado. Os ratos e as baratas não devolvem o território sem guerra. Vocês formataram o disco rígido do ecossistema e agora choram porque o backup está corrompido. Minha auditoria encerra aqui. O veredito para a humanidade é falência por estupidez estética. Vocês demitiram o único funcionário que trabalhava 24 horas por dia, aceitava pagamento em lixo e ainda sorria mostrando 50 dentes afiados para te proteger. Vocês queriam um mundo limpo e bonito, sem gambás no telhado. Parabéns, vocês conseguiram. Agora aproveitem a vista do seu bunker enquanto o mundo lá fora pertence às baratas.